A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço, meu querido irmão, minha querida irmã. Privilégio podermos estar juntos à distância e podermos refletir na palavra do Senhor nesse momento. Reúne aí o seu povo, chama, prepara o ambiente, se ainda não preparou, e procure concentrar sua mente, seu coração em Deus, em Cristo Jesus. Peça ao Espírito Santo que visite a sua vida. Temos chorado, temos sofrido, temos algumas vezes estado de luto, mas estamos no Senhor e a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós estamos, então, começamos no domingo passado, uma jornada de mensagens expondo a carta de Paulo aos Gálatas. E nós vimos no domingo passado como que ele introduz a carta se colocando ali como apóstolo que foi escolhido da parte de Deus e apresenta o Evangelho, mas ele traz uma tristeza do coração e ele repreende os irmãos que eram filhos na fé, discípulos de Cristo Jesus, que Paulo teve o privilégio de pregar-lhes o Evangelho, de discipulá-los, e agora Paulo estava sendo confrontado por alguns líderes judaizantes que apareceram na Galácia e que estavam confundindo os irmãos, tentando fazer com que eles retornassem alguns aspectos do judaísmo, querendo fazer do cristianismo dependente do judaísmo, uma seita, um grupo do judaísmo, seguindo e na dependência de obras da lei. E Paulo vai exortar os irmãos, como nós vimos então no domingo passado, sobre essa questão, como eles estavam se desviando do verdadeiro evangelho, né? Quando ele diz que de fato não entendia, né, como é que eles podiam estar se desviando, quando ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E nessa exortação, então, nós vamos ver nessa carta a insistência dele de falar que nós somos libertos da condenação da lei e que nós estamos livres para servir ao Senhor, e ele vai então trabalhar isso, que implica para nós então um desafio muito grande que nós, a liderança, pastores, seminaristas, liderança, estamos estudando sobre a questão de como viver o verdadeiro evangelho. Como viver o verdadeiro evangelho? Porque nós temos o falso evangelho, o evangelho da religião, o evangelho do moralismo, do legalismo. Nós temos um outro extremo, o evangelho liberal, o evangelho do liberalismo, o evangelho que não observa os princípios da graça de Deus, e nós temos o verdadeiro evangelho. Qual é o verdadeiro evangelho? Como viver o verdadeiro evangelho? Nós vamos ler hoje no capítulo 1, versículos de 10 a 24, e eu quero te convidar à leitura do texto, continuando então a reflexão, Epístola de Paulo aos Gálatas, e nesse momento nós vamos ler capítulo 1, versículos de 10 ao 24, o evangelho que Paulo recebeu e pregou. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça,
Aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outros dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviram somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificam a Deus ao meu respeito. O que nós encontramos aqui é o testemunho do apóstolo Paulo diante do impacto do evangelho na vida dele, da origem do evangelho que ele pregava, do conteúdo, da consistência do evangelho, das implicações do evangelho. E é sobre, então, isso que quero meditar com a igreja nesse momento, né? A origem divina do evangelho e suas implicações, a partir desse testemunho vivo de Paulo, que ele foi confrontado. De onde é o evangelho que você prega? Olha, vejam bem, ele plantou a igreja da Galácia, a região, justamente uma região muito próspera do Império Romano, que não havia agora só uma igreja, mas algumas igrejas nessa região da Galácia, e alguns líderes judaizantes que defendiam que as pessoas tinham, ainda que já cristãs, mas guardarem aspectos da lei, do cerimonialismo da lei, que na verdade se cumpriu em Cristo. E Paulo, que plantou a igreja, que discipulou os irmãos diante da graça do verdadeiro evangelho, ele tem que enfrentar agora as igrejas da Galácia, que estavam cedendo a essa pressão, e de homens que questionavam qual que era a origem do evangelho de Paulo, como se ele não fosse apóstolo, dado que os outros apóstolos eram reconhecidos, e o próprio Pedro, nós vamos ver que ele entrou num processo de crise também, e Paulo tem que confrontar tudo isso. E nesse momento, então, nós vamos refletir quando Paulo põe o seu testemunho de vida, apresentando a origem do evangelho, conteúdo e as implicações do evangelho. Vamos orar antes, porém? Oremos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, fala conosco nesta hora por Tua palavra. Precisamos ouvir Tua voz. Queremos, ó Deus, olhar para esta carta, para esse testemunho de Paulo e ser impactados por Ti, por Tua graça, por Teu evangelho, por Teu amor, Senhor. Converte o nosso coração, faz-nos voltarmos totalmente para o Senhor. Precisamos de Ti, oramos pelos que estão enfermos, pelos que estão sofrendo, pelos angustiados, pelos enlutados, pelos que estão desempregados, pedimos Tua graça, Tua misericórdia. Renova a nossa fé, Senhor, renova a nossa fé. Oramos por aqueles que estão em grandes embates, ó Deus, na sua vida, que o Senhor visite na angústia e quebre todo o laço do passarinheiro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, queridos, pessoas e circunstâncias constrangiam Paulo a ceder aos judaizantes. O que eram os judaizantes? Eu já disse, eram pessoas, judeus convertidos, que insistiam que as pessoas gentias, não judias, que se convertiam a Cristo, assumissem a prática do judaísmo, não só da lei do Antigo Testamento, mas todas as tradições dos homens também. E então havia o judaísmo. O judaísmo não era uma religião pura, de cumprimento da lei pura de Deus. Era uma religião que em parte tinha a lei de Deus, mas as interpretações, tradições humanas, que Jesus teve muito desgaste, muitos confrontos, como o apóstolo Paulo agora está tendo também. Pessoas que se converteram
ou disseram que se converteram ao Evangelho, mas que estavam insistindo que as pessoas da igreja, da região da Galácia e de outras, deveriam circuncidar-se e deveriam guardar então as tradições do judaísmo. O cristianismo é judaísmo? Vou fazer essa pergunta para você. O cristianismo é judaísmo? Então, Paulo vai mostrar a origem do Evangelho. E eu quero já de antemão dizer para você uma coisa muito importante. O cristianismo é judaico. Então, nós fazemos parte de uma tradição judaico-cristã. Porque o cristianismo também não vem num vácuo. Ele não vem simplesmente do nada. Ele vem de toda essa tradição, quando Deus chama Abraão, e a partir de Abraão a aliança, e todo processo da revelação do Antigo Testamento por meio da família de Abraão, seus filhos, até que então o cumprimento por meio de Cristo. Então, toda a questão judaica para nós é muito importante, a tradição judaico-cristã, mas cristianismo não é judaísmo. Cristianismo, ele tem sua origem em parte no judaísmo, mas ele vem de Deus acima de tudo, e é isso que Paulo vai mostrar. O evangelho que Paulo está pregando, ele vai dizer a origem divina do evangelho e suas implicações. Primeiro, o evangelho que Paulo pregava não era segundo o homem, não foi recebido ou aprendido por homens, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Quando observamos no texto aí, versículo 11, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, o cristianismo é uma religião revelada. Deus se revelou no Antigo Testamento e Deus revelou-se de forma especial em Jesus, e a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia. E Paulo insiste, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Ele está defendendo o seu apostolado, a autoridade do seu ministério, mas por causa da base, da origem, da raiz, da procedência do evangelho que ele recebeu diretamente de Cristo. O evangelho para ser pregado, o evangelho que também dava a ele as cartas, não é? Porque era chamado por Deus, como ele se apresenta no capítulo 1, como se precisasse apresentar para uma igreja que ele mesmo plantou, mas ele faz questão de dizer no capítulo 1, Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, ele está tendo que defender o seu apostolado, está tendo que defender a sua autoridade, mas ele faz tudo isso a partir do evangelho da graça, da origem do evangelho, que veio a ele não por homem algum, mas que veio da parte de Deus, nosso Pai, mas mediante revelação de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus, não é, quando Paulo, perseguindo a igreja, ia para Damasco com aquelas cartas para prender cristãos, e em plena meio-dia, luz do sol no deserto, o Senhor Jesus manifesta uma luz muito maior e gloriosa, a luz da sua presença, e Jesus então revela seu amor, sua graça, sua misericórdia na vida de Paulo. Então, a origem divina do evangelho. Nós não seguimos uma religião de homens, nós não seguimos preceitos humanos, nós não seguimos ideias criadas, nem mesmo as tradições do judaísmo. Nós seguimos a origem do evangelho vindo de Deus, se revelando no contexto do judaísmo do Antigo Testamento, mas por meio de Cristo, como revelação especial do amor de Deus, e nos firmamos em Cristo, no amor de Cristo, no amor de Deus, no sangue derramado, na graça, no perdão, na justificação. Aí é que está a origem do evangelho, aí é que está o nosso coração. Tanto a origem quanto já demonstra também a consistência do evangelho, o conteúdo do evangelho, que é o próprio Cristo.
Então, de quem é o evangelho que prega? Seria a pergunta que estão levantando contra Paulo. E ele está apontando, então, a origem divina do evangelho que ele estava pregando. E ele diz que não recebeu de homem algum, mas veio da parte do Pai, da parte da revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. E ele continua dizendo, Paulo foi separado por Deus antes do seu próprio nascimento. Quando observamos aí, versículo 15, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou por sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue. Então, esta realidade, queridos, de quando ele diz aqui, olha, faço-vos saber, irmãos, que o evangelho anunciado a mim não é segundo o homem, versículo 11, versículo 12, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Cristo, versículo 13, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Ele diz que também era um judeu que guardava o judaísmo, avantajava-se a muitos da sua idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos pais, mas ele revela que ao mesmo tempo ele perseguiu o evangelho, tentava destruir a igreja de Cristo. Por isso ele diz com o coração quebrantado que a origem e as implicações do evangelho na vida dele é a revelação mesmo de Cristo. Ele reforça a revelação de Cristo. Quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou por sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Então, qual que é a sua teologia? Qual a nossa teologia? Qual a percepção do evangelho? Você ainda tem aquela concepção que você é que procurou a Jesus? Você ainda tem aquela concepção que você é que fez a opção do cristianismo? Você é que escolheu Jesus, como alguns dizem, não é? Eu aceitei a Cristo. A gente procura não condenar essa expressão, mas pelo menos precisamos refletir sobre ela. O apóstolo Paulo, com quanto tinha autoridade que tinha, ele diz, o meu chamado foi um chamado recebido por Deus, apóstolo não pela vontade de homens, e o evangelho que ele recebeu tem origem em Deus, ele foi chamado por Deus, com quanto tenha sido uma pessoa indigna do evangelho, com quanto tenha sido indigno da graça de Deus, Deus revelou, aprove a Deus revelar seu Filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém. Essa questão que ele está mostrando aqui, que ele não foi a Jerusalém buscar lá de Pedro, dos outros apóstolos, uma autoridade. Ele está mostrando para a igreja que ele mesmo plantou, que ele recebeu o evangelho para os gentios. Pedro recebeu o evangelho para os judeus, com os outros apóstolos. Paulo recebeu o ministério para os gentios, não judeus, e ele pregou, as igrejas nasceram, mas agora estão questionando a autoridade dele. E ele fala, olha, eu não precisei ir em Jerusalém para receber a autoridade dos apóstolos. A minha autoridade, o meu evangelho, eu recebi diretamente da parte de Deus. Eu sou indigno, eu persegui a igreja, mas aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Isso é evangelho, queridos. Isso é o verdadeiro evangelho. Nós éramos indignos do evangelho. Nós perseguimos, nós negamos, nós nos tornamos pessoas rejeitadas por Deus, por sua graça, mas agora em Cristo Jesus. Como Paulo vai dizer, contando da sua própria vida, do seu testemunho, né, da sua conversão, de como ele era indigno, mas como a graça o alcançou e como a graça estava operando eficazmente na sua vida. Isso é o evangelho. A graça de Deus por meio de Cristo, do amor de Cristo, da obra de Cristo operando na nossa vida. É Ele que nos chama antes de eu nascer e me chamou por sua graça. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Nós sabemos, queridos, que a tentativa dos judaizantes de falar dessa questão de circuncidar
de guardar preceitos da lei cerimonial, do judaísmo, das tradições de homens. Tudo isso tem a ver com justiça própria. Apresentar alguma coisa diante de Deus para eu ser aceito. Apresentar alguma coisa diante de Deus para eu ser amado. Apresentar alguma coisa diante de Deus para estabelecer uma religião. Para estabelecer um relacionamento com Deus. Eu apresento. Seja o dízimo, seja a circuncisão, seja qualquer outro aspecto. Por exemplo, nós temos os sabatistas, estão aí nos nossos dias, falam da graça, mas você tem que guardar o sábado. Nós temos aí outros que, como já dissemos aqui no domingo passado, que falam que você é salvo pela graça, mas se você não der o dízimo, se você não fizer uma barganha com Deus, você não vai ser abençoado. Então, o homem apresentando algo diante de Deus para ser aceito por Deus, para criar um relacionamento com Deus, para estabelecer essa comunhão com Deus. Isso não é o verdadeiro evangelho. Isso não é o verdadeiro evangelho. Nós temos citado aqui Timothy Keller, que nós estamos estudando com ele, Igreja Centrada em Cristo, como que ele pega esses textos e de uma forma profunda, uma visão calvinista, reformada, bíblica, consistente, olhando para essa tradição, desde João Calvino, que vem buscando essa compreensão do Evangelho da Graça, para fugir destes dois outros evangelhos falsos, tanto do moralismo quanto o do liberalismo. Aqui estamos nesse momento destacando o evangelho falso do moralismo, do legalismo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ouvi uma história real que aconteceu há um tempo atrás, já tem bastante tempo, naquele tempo em que nas igrejas Assembleias de Deus, as mulheres não podiam arrumar o cabelo, cortar o cabelo, e havia o pai dela pastor, pai de uma moça pastor, o pai estava numa campanha na igreja, aquele movimento todo o dia inteiro, e ele foi, então, por um momento, foi à sua casa, deixou o movimento lá da igreja e foi ver como estavam as coisas em casa. E chegou em casa, a filha tinha cortado o cabelo, parado, algumas pontas apenas, ali um pouquinho do cabelo. E aquele pastor, com toda essa religião, com moralismo, com legalismo, com tradições humanas, que eram consideradas doutrinas, chamavam de doutrina, né? Você não guarda a doutrina, você cortou o cabelo. E aquilo, a idolatria do coração daquele homem, do orgulho, misturado com todo esse moralismo, legalismo, aquele homem gritou com sua filha, a humilhou e disse: vocês são uma vergonha para mim, você é uma vergonha para mim, porque a igreja estava lá, viva, cheia, tudo acontecendo, e a filha cortou ali um pouquinho do seu cabelo, ele se sentiu profundamente ofendido, indignado, esqueceu da palavra de Paulo, em outro texto, que ele diz: longe de vós toda indignação, mas ele pegou aquela indignação e fez aquele, me perdoem a expressão, mas fez aquele vômito em cima da sua filha, e da esposa dele também, disse: vocês são a minha vergonha, e saiu dali para a igreja, e estando lá na igreja, mexendo com as coisas, alguém chegou correndo para ele: corre, 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 pastor, e pegaram o pastor e voltaram para casa com ele correndo. Chegou lá, a filha tinha jogado então álcool sobre o corpo e posto fogo. Algumas histórias tristes que nós temos, tristes e muito fortes, quando nós abraçamos esse evangelho que não é o verdadeiro evangelho, que é mais um moralismo, um legalismo, cheio de cobranças, de punições, cheios de acusações. Este evangelho que Paulo está aqui nessa confrontação, que aí é preciso entender a seriedade do que ele está falando aqui. Deixa eu voltar um pouco do contexto para você entender. Eu falei alguma coisa no domingo passado. Se Paulo não tivesse reagido pelo Espírito Santo de Deus, o cristianismo teria continuado como apenas uma seita, um pequeno grupo dentro do judaísmo, dependente das tradições do judaísmo,
Paulo está entendendo que esse jugo não poderia ser colocado sobre os cristãos não judeus. E ele dá a sua vida aqui, por isso ele vai dizer aí, eu não consultei homem algum. Eu não fui a Jerusalém, eu não consultei homem algum. Ele esteve com Pedro, esteve com Tiago, mas ele disse que não consultou no sentido de ter uma dependência de Jerusalém para sair pregando o evangelho. Ele recebeu revelação diretamente de Deus e ele está confrontando, dizendo aos irmãos, se vocês estão aceitando, se vocês circuncidarem, vocês estão assumindo outro evangelho, e ainda que seja um anjo que venha pregar outro evangelho, seja anátema, seja anátema. Isso por causa, queridos, que justamente dessa tentativa de prender o verdadeiro evangelho dentro desse evangelho falso, dentro desse evangelho religioso, dentro desse evangelho moralista de tradições judaicas, humanas, o judaísmo, que tem uma parte muito linda quando você estuda o judaísmo, tem muita coisa bonita, mas ao mesmo tempo as tradições humanas que levaram inclusive à morte de Cristo, foi o moralismo, foi o farisaísmo, é isso que Paulo está dizendo, vocês se converteram e vocês estão voltando a isso, não é? A lei é santa, a lei é pura, mas por ela não somos salvos, ela aponta para Cristo, e por Cristo, pelo verdadeiro evangelho, pela graça, pelo amor de Deus, que nos chama, que nos escolheu antes da fundação do mundo, que Paulo fala de si, depois ele vai falar da igreja inteira, não é que nós todos somos amados antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus. Queridos, isso é tão grave que eu queria que você entendesse o momento histórico. O cristianismo teria se tornado apenas um tipo de uma pequena seita do judaísmo, presa a essas tradições, e o mundo dos não-judeus não suportariam, as pessoas não suportariam e o evangelho certamente não ia crescer. E ele então, cheio do Espírito Santo, tem que enfrentar essa situação toda com dores, dizendo, por isso que eu não consultei a carne e sangue, ou seja, a liderança humana, para não prender o evangelho em tradições humanas. Eu recebi o evangelho diretamente do Senhor, eu fui escolhido, não merecendo, pela graça, pela misericórdia, fui escolhido para ser apóstolo. Então esse testemunho de Paulo, ele tem sido repetido tantas vezes, mais uma vez estamos trazendo aqui, e é um legado mesmo, queridos, para nós como cristãos, para entendermos o verdadeiro evangelho e como viver o verdadeiro evangelho. O evangelho que é amor, que é graça, que é misericórdia, que é perdão, em nome de Jesus. O apóstolo vai dizer, por outro lado, e eu quero concluir com essa palavra, ele vai dizer que, ao mesmo tempo, ele foi lá. Ele esteve com Pedro, ele esteve com Tiago, e ele vai dizer aí, decorrido 3 anos, então subi novamente a Jerusalém, para estar com Cefas, permaneci com ele 15 dias, como já vimos, com Tiago, irmão do Senhor, e assim, depois ele foi para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas das Judéias que estavam em Cristo, ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Ele prega a mesma fé, o mesmo evangelho, o evangelho que ele esteve com Pedro, que ele recebeu do Senhor, mas é o mesmo evangelho. Deixa eu colocar uma coisa para vocês. Historicamente, teólogos da neo-ortodoxia, que nós consideramos liberais, eles tentaram dizer que eles foram uma reação ao liberalismo teológico. Eles foram até um ponto nessa luta, mas continuaram assumindo os principais pressupostos do liberalismo teológico. E eles disseram assim, que Paulo pregou outro evangelho, né? Eles vão dizer que Paulo trouxe um outro querigma, outra mensagem, quase que um outro Cristo. E você vai observar como aqui a riqueza, então, teológica, histórica, aqui de conteúdo para nós, quando Paulo diz que recebeu o evangelho diretamente de Cristo, a autoridade que ele tem vem do Pai, em Cristo Jesus, o seu chamado, a origem do evangelho, mas não é outro evangelho, tá bom, gente? É o mesmo evangelho que Pedro pregava, Tiago e os outros demais apóstolos,
É o mesmo evangelho. Quando você abre os 1 Coríntios 15, quando ele vai defender a ressurreição, ele vai dizer justamente isso. O que eu recebi foi o que também transmiti. Aí ele vai contar que Jesus morreu, ressuscitou, e ele vai dizer que então Jesus apareceu aos apóstolos e apareceu para ele como por último, né? Quando ele vai aparecer, Jesus aparece para Paulo. Mas ele põe a sequência, o que eu recebi, o que entreguei, Jesus morreu, ressuscitou e apareceu aos irmãos, mostrando a sequência do verdadeiro evangelho em Cristo e que ele não estava pregando outro evangelho. Então, ele está defendendo a sua autoridade, ele está dizendo que o evangelho ele recebeu diretamente de Cristo e não nem mesmo do concílio de Jerusalém, de Pedro e dos outros irmãos. A autoridade que ele tem, o que ele está defendendo é a autoridade que ele tem para falar o que está falando, porque ele recebeu um chamado de Deus, ele recebeu o evangelho diretamente da parte de Deus, mas ao mesmo tempo eu queria deixar isso aqui para você. Ele não está pregando outro evangelho. E conclua aí quando ele diz que por isso não estava tentando agradar a homens. Eu quero voltar ao primeiro versículo que lemos, versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, essa é uma questão muito grave, porque Paulo, nesse testemunho, falando da origem, da consistência do evangelho, das implicações do evangelho diante do falso evangelho, do moralismo, do judaísmo, o evangelho judaizante, dessa proposta aqui do evangelho, um evangelho preso às tradições de homens, Paulo diz, eu não fui chamado para agradar a homens. Agradar a homens aqui, queridos, justamente porque, já falei, esses líderes estavam oprimindo e questionando Paulo, de onde você recebeu o evangelho? Que autoridade você tem? E ele falou, não estou aqui para agradar vocês. Eu não estou aqui para agradar a homens. Queridos, eu sei que às vezes a gente está na igreja, a gente busca o amor e tudo, mas às vezes é preciso ter a confrontação do verdadeiro evangelho com o falso evangelho. E Paulo vai dizer, se eu agradasse a homem, eu não estaria servindo a Cristo. Então, essa é uma questão que nós precisamos trazer aqui. Nesse contexto, em que estão tentando destruir o verdadeiro evangelho, em que estão tentando levantar esse evangelho do moralismo, do legalismo, de tradições humanas, dessa opressão, dessa tentativa de justiça própria para apresentar diante de Deus, no lugar do evangelho de Cristo, como nessa leitura de Timothy Keller que nós estamos fazendo, como ele nos alerta para isso. Eu já citei aqui também, nós seguimos o discipulado com o Randy Pope, e ele também tem essa rejeição que nós precisamos ter de qualquer cheiro sequer de justiça própria, de eu apresentar alguma coisa diante de Deus no lugar da obra de Cristo. Entre mim e o Pai está a obra de Cristo. O que ele fez, o evangelho é o que Deus fez por nós. O evangelho vem a nós por Cristo. A nossa vocação vem por causa de Cristo. O perdão, a graça, o amor de Deus, tudo vem de Cristo. E nós não precisamos tentar agradar a homens. Devemos ser pessoas agradáveis, pessoas amorosas, mas não devemos tentar agradar a homens, porque se agradamos a homens, não estamos servindo a Cristo. E aí então vem as implicações, aplicações e implicações para a nossa vida diante do texto exposto. Então, primeiramente eu quero aí destacar, queridos, para nós algumas lições, não é, que a gente destaca desse texto, né? A grande importância histórica desse texto. A grande importância histórica desse texto. Você já compreendeu o que está sendo trabalhado aqui? Leia o Evangelho, essa carta, a Epístola de Paulo aos Gálatas no meio da semana, para enriquecer sua fé. Qual é o Evangelho que você segue? É o Evangelho que eu apresento alguma coisa para eu ter relacionamento com Deus? Minhas obras, minhas ações, tradições humanas, moralismo, legalismo, tudo manchado pelo pecado? Ou eu me aproximo diante de Deus com o verdadeiro evangelho, com a obra que Cristo fez por minha vida, com o perdão dele, a justificação, então eu sou aceito, eu sou amado, eu sou perdoado. Qual evangelho você tem vivido? Falamos um pouco disso no domingo passado, estamos reforçando agora com o testemunho vivo de Paulo, que diz que ele, que foi para nós considerado um grande apóstolo, mas era um perseguidor da igreja de Cristo.
E ele fala, olha, foi antes de eu nascer que o Senhor me chamou. E quando eu nasci e cresci, ainda teve esse tempo que eu persegui a igreja de Cristo. Eu não era indigno, mas aprove a Deus revelar em mim o seu Filho. Revelar em mim o seu Filho. Outro aspecto importante que nós devemos guardar, o cristianismo, ele vem da tradição judaica de certa forma. Ou nós cristãos seguimos essa tradição judaico-cristã. Mas não confunda isso com o evangelho sendo judaísmo. O evangelho não é judaísmo, o cristianismo não é judaísmo. O cristianismo é esse movimento que nasceu com os discípulos de Jesus, seguindo a Jesus, seguindo os princípios do evangelho, aqueles que abraçaram a graça, o perdão, a justificação, o amor de Deus em Cristo. Tudo tem a ver com o que Ele fez, o que Ele fez por nós, o que Ele fez. Ele nos salvou, Ele foi à cruz, Ele revelou o seu Filho em nós, o nosso Pai. O Evangelho vem de Deus, o Evangelho da graça. E guarde isso no seu coração, essa lição. Não procure agradar a homens. Não procure agradar a homens. Nem as modas dos últimos dias. Nem procure a felicidade proposta pelos homens, tentando agradar a homens. Você agrada a Deus ou aos homens? Paulo diz, se eu estivesse agradando a homens, eu não estaria servindo o Evangelho. Então eu não quero acusar você, não quero brigar com você, isso nem é o Evangelho, mas eu quero, como seu pastor, perguntar para você, você está tentando agradar a homens ou você está tentando agradar a Deus? Buscando conhecer e viver o verdadeiro Evangelho como Paulo vivia. Como já falamos, a importância histórica, teológica, doutrinária. Então, quando você for questionado, perguntado, ou seu próprio coração em dúvida, você ter uma boa doutrina, um bom conhecimento da verdade, o conhecimento do verdadeiro Evangelho. Firme-se no Evangelho da graça, no Evangelho da misericórdia, o Evangelho que perdoa, que salva, que nos redime, que nos justificou, que nos aponta para o amor de Deus, para a graça, para a misericórdia de Deus. Como já falei, não existe evangelho de Pedro e evangelho de Paulo, é o mesmo evangelho, mas a autoridade de Paulo foi dada por Deus, ele recebeu o evangelho diretamente da parte do Pai. Quais são as perguntas de aplicação, desafios para a sua vida? Eu sei que já colocamos aí a partir das lições, mas ainda quero fazer alguma pergunta para você muito importante. Você conhece o verdadeiro Evangelho? Quando você entrega o seu dízimo, quando você faz um jejum, né, como falamos no domingo passado, você faz por amor e gratidão ou você faz para merecer alguma coisa de Deus? Você tenta apresentar alguma coisa que você faz para dizer para Deus que você merece alguma coisa dele? Que você está bonitinho na foto? Ou você já entendeu que, como Paulo, que assume que era um perseguidor da igreja, nós éramos indignos do Evangelho, e que a graça, ele veio a nós, o Evangelho veio a nós, a graça veio a nós. Você é capaz de apresentar o seu testemunho do Evangelho? O seu testemunho de vida, como Paulo está apresentando aqui o testemunho dele? Você tem certeza da salvação pela graça? E é capaz de falar isso para alguém? Você tem abraçado essa convicção reformada, calvinista, da nossa igreja presbiteriana, das igrejas que seguem essa tradição bíblico-teológica consistente, de que não fomos nós que fizemos alguma coisa, nós que aceitamos a Cristo, nós que decidimos por Cristo. Ele veio a nós, não só a santificação, não só para a salvação, mas também para a santificação, como falamos domingo passado. Também para a santificação, Ele está operando em nós. Nós respondemos com um arrependimento e com uma vida diferente, agradando a Deus, mas a santificação começa e é operada por Deus na nossa vida. O que nós vamos fazer é responder a Ele. Como você está vivendo? Quais são as suas atitudes? Né? Quais são as atitudes que você tem? Você está tentando agradar a homens ou agradar a Deus? Você abraçou, está abraçando o verdadeiro Evangelho, o Evangelho da graça, o Evangelho que nos conduz a um cristianismo de amor, de liberdade,
de vida, ou você ainda está preso às tradições humanas, como estavam esses judaizantes. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje, em nome de Jesus. Nós somos salvos pelo Evangelho, nós vivemos pelo Evangelho, nós amamos nossa esposa, nós amamos nossa família pelo Evangelho, nós amamos as pessoas, nós damos o dízimo pelo Evangelho, por gratidão. Nós procuramos a vida de santificação por causa do Evangelho, da graça, do amor de Deus. Não por performance ou por tentar agradar para merecer alguma coisa de Deus. Ande no Evangelho, ame a Deus, ame as pessoas, seja cheio do Espírito Santo, cheio da graça do Senhor. Esse é o verdadeiro Evangelho que nós queremos viver em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor amado, em nome de Jesus, obrigado por teu perdão, obrigado por tua misericórdia, obrigado por tua graça. Renova em nós, Senhor, renova em nós essa vida no Evangelho. Livra-nos dessa falsa religião de moralismo, de legalismo, de tradições humanas, ó Deus, de acusação, de punição, de medo. Dá-nos viver o Evangelho do perdão, da graça, da liberdade, da vida em Cristo Jesus. Cheios do Espírito Santo, cheios de amor e com essa capacidade, ó Deus, de dizer: não estamos aqui para agradar a homens, não estamos aqui para agradar a homens, temos o Evangelho, a origem do Evangelho é divina, veio do céu, nosso Cristo, nosso Senhor, o nosso amado Jesus. E dá-nos a capacidade de Paulo de testemunhar, Senhor. Dá-nos essa capacidade de Paulo de dizer o que aconteceu na nossa vida, que nós conhecemos o Evangelho da graça, que o Evangelho afetou nossa vida e que nós andamos firmados no Evangelho, firmados em Cristo, que nós somos pessoas do amor, somos pessoas da graça, pessoas do perdão, da tolerância, do domínio próprio, da alegria, do fruto do Espírito Santo na nossa vida, Senhor. Louvado seja o Senhor, abençoa nossa casa, abençoa nossa vida, abençoa cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Recebamos a graça, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, com todo o povo de Deus agora e para sempre, vivendo o verdadeiro Evangelho.